E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 6/5 de 2024, vamos aí para mais uma análise de mercado direto a ponto, sem muita enrolação. Deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, continuamos aqui com a vaquinha aqui para quem quiser, né, ajudar nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Tá aqui o Pix aqui da vaquinha, né, que eles estão fazendo. E é isso aí, tá? Isso aqui eu vou deixar por enquanto, para aquela galera sempre, né, lembrar aí que a gente deve ajudar o próximo, né? A famosa lei da abundância, galera, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa, beleza? O Pix está aqui, tá? Para quem quiser ajudar, e vamos que vamos. Galera, Bitcoin, tá? Eu vou mostrar aqui os gráficos para vocês, aqui a nossa última análise que a gente tinha feito, foi justamente aqui para sair daquela região de 63.904,70 para a gente começar a trabalhar com frequência de 70 a 63, né? Só que aí o mercado ele até chegou ali a bater uma máxima. Ele chegou a bater uma máxima ali de 65, 522,01, mas aí a gente fechou, né? Na verdade não fechou, né? Vamos ver se vai fechar hoje, mas já estamos abaixo dessa concentração, né? E isso aí corre o risco de a gente começar ainda, né? De estarmos ainda na frequência dos 63 a 58, beleza? A 58 não, deixa eu ver aqui, 57, na verdade, né? Que seria o canal. Então essa frequência aqui, ela ainda está persistente, né? Então o mercado, o que ele pode fazer? Já que se ele fechar abaixo dessa consideração aqui, pode ser que o mercado ele venha buscar essas regiões aqui, ó, trabalhe nessas regiões aqui, de lado, na verdade, né? Então isso aqui é normal para a frequência do mercado que o Bitcoin está fazendo. Então essa frequência seria normal se a gente fechar abaixo ali dos 63, tá? A gente tá faltando 1 hora e 43 minutos, eu optei por fazer logo a análise, tá? Para soltar para vocês logo, certo? Agora um ponto interessante que a gente consegue ver aqui no nosso querido Bitcoin são duas coisas principais. A primeira coisa, o Bitcoin, na verdade o ABV, ele está vindo testar essa região aqui. Geralmente quando acontece um rompimento, a gente volta para testar e aí a gente vê se a gente tem força aqui ainda no ABV, né? Se a galera está realmente comprando aqui, está tendo sustentabilidade profissional ou não, né? Então a gente rompe a região, volta para testar, começa a cair aqui, só que fica andando lateral. Já expliquei isso aqui para vocês no ABV. Enquanto a gente não estiver renovando o fundo em ABV, significa que a gente está tendo ainda aqui o encarteiramento. E ele está vermelho justamente porque ele está abaixo da VW, só isso. Mas a gente não está renovando o fundo. Se tu for pegar aí o SDT, quando deu toda aquela queda, você vai ver que a gente sempre está renovando o fundo do ABV. Nesse caso aqui, a gente não está renovando, a gente está segurando o fundo dessa região. Então, isso é importante. Então, o que o mercado está fazendo agora? Ele está voltando, né? Vou botar aqui para vocês, ó. Ele está voltando, né, para vir testar essa VWMA. Então, é muito importante esse teste, certo? Outro ponto principal também que eu falei para vocês foi justamente por conta dessa absorção aqui, que não tem que tirar da minha cabeça que não é absorção, né? Foi justamente esse play aqui, desse dia aqui, ó. Entrou pesado aqui no mercado, a gente traçou aqui os 50% e o mercado logo disparou e nem veio testar 50% novamente. O preço médio de quem entrou comprado nessa região, quem está com vantagem nessa região, está ali na região de 58.902,72. Ou seja, por mais que o mercado caia, venha buscar essas regiões aqui são regiões de defesa. E eu mostrei para vocês como isso é importante, né? Essas regiões de defesa aqui do preço, né? Se tu for pegar aqui, ó, tá passando uma linha branca que tá ali nos 50.211,05. Então, é justamente esses pontos que a gente marca para vocês. Então, se tu for olhar aqui direitinho, ó, tem aqui no dia 23 de outubro de 2023 e no dia 24 de outubro de 2023, né? Então, aqui a gente teve uma atividade profissional super elevada aqui nesse dia, então eu marquei essa diffs para saber onde é que está o preço médio dessa galera. Então, o preço médio ele sempre tem que ficar sustentável, né? Então, o preço ele tem que ficar vindo aqui e ficar sustentado acima do preço médio. Então, olha o que acontece. Então, o mercado faz isso aqui tudo, voltou aqui, olha só, onde pegou liquidez aqui e veio embora. Nem de que pegou tanto, né? Mas aqui, essa região aqui é uma região forte, que é justamente o preço médio de quem entrou nesse dia aqui. Então, esse ponto é um ponto que é muito importante para a gente. E agora ele está ali na região dos 50, 211,06. Então, o que eu estou fazendo justamente com esse preço médio aqui, com essa VWAP, é justamente a mesma coisa, marcando essa região para saber
que se o mercado ele volta a testar essas regiões aqui, eu sei onde é que está o preço médio, ou seja, eu sei onde geralmente eles ligam aqui o robozinho aqui, que fica ligado, bate nessa região aqui, eles podem comprar, porque isso não vai alterar o preço médio de quem comprou. Diferente se eles comprarem aqui, se eles comprarem aqui nessa região, tu tá longe do teu preço médio, do teu preço médio sobe. Só que quando o mercado volta e bate uma região dessa aqui, tá em cima do preço médio deles, né? Então, assim, eles podem comprar à vontade, que isso não vai alterar de forma alguma o preço médio. Então, essa ferramenta, que é totalmente de graça, e ela tá aqui, ó, VWAP ancorada. Essa ferramentazinha bem aqui, ó, ela é de graça, tá, galera? Tá aqui no TradingView, beleza? Então, é justamente isso que a gente está fazendo. Fiz isso também lá no gráfico semanal para vocês. No gráfico semanal a gente teve um play aqui, ó, que entrou aqui no mês de março, né? E a gente traçou o preço médio dele. E aí veio bater uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes aqui e não conseguiu romper essa região. Então, uma região forte. Se tu for descer aqui, a gente também tem preço médio. E sempre eu marco esse preço médio justamente em cima das regiões que tem atividade profissional. Então, em novembro de 2022, a gente teve esse baita desse candle aqui, certo? A gente teve esse baita desse candle aqui e a gente andou aqui, ó, em cima dessa linha. Ou seja, por que eu marquei essa VWAP ancorada aqui? Porque eu entendo que esse movimento que o mercado ele fez aqui, né, foi um movimento de absorção. Isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo lá. Então, se tu for pegar aqui, ó, e marcar esse range, tu vai ver que o mercado aqui ele andou lateral e aí ele faz esse movimento, né? Ou seja, um movimento interessante com um volume interessante. Então, a gente tem aqui uma aceleração de preço, né? E a gente tem um aumento expressivo de volume. A média estava por aqui, ó. Só que aqui ele pintou a barra, né? Então, ficou mais forte essa região. Então, caracteriza aqui para nós uma possível absorção. E por saber disso, eu automaticamente venho e marco esse ponto, né? E esse ponto sempre tem defesa, ou seja, quem entrou comprado aqui tem mais vantagem do que quem entrou vendido. Então, possivelmente, quem entrou vendido nessa região, ele tende a estopar e isso faz com que o mercado ele comece a andar, né, ao contrário. Então, nesse dia aqui foi outro dia 13 de março de 2023. Então, não tem como eu saber se essa galera que entrou vendida nessa região aqui, né, não está estopando a posição aqui, porque um stop de uma venda é uma compra. Então, se essa galera aqui, toda que estava nessa região aqui no mês de novembro, começou a estopar, né, começou a estopar aqui nessa região, porque depois disso aqui foi o maior volume que a gente tem no gráfico semanal. E aí, por que eu marquei nesse ponto aqui, novamente, a VWAP? Porque eu entendo que isso pode ser, né? Pode ser verdadeiro, essa tese, não tem como saber isso. Mas se a galera que entrou vendida aqui está em maus lençóis, a gente está ganhando 50%, está rompendo 50%, possivelmente quem está fazendo todo esse volume aqui é quem está estopando aqui, os vendidos que estoparam aqui, estão estopando aqui, que entraram no dia ali, mês de novembro de 2022. Então, por isso eu marquei esse ponto interessante. Então, esse ponto é interessante para mim. E como eu vou ter certeza que isso aqui é uma barra de continuidade, não é uma barra de freio, ora, o preço sempre bate nessas regiões. Se o preço ele rompe essas regiões para baixo, se ele vir aqui, rompe para baixo, não consegue mais ficar acima, o que eu tenho aqui? O que caracteriza isso aqui? A gente caracteriza uma fraqueza desses camaradas aqui, desses comprados. Pô, se eles estão aqui realmente comprados, isso aqui foi um stop dessa galera que está aqui, a galera tá fraca. Então, peraí, isso não é uma barra de ignição, não. Essa galera aqui tá querendo botar o mercado para baixo. Só que não acontece isso. Bate uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui, né? 6 vezes aqui. 6 semanas nessa região é que a gente não consegue romper essa região. Então, isso significa que fica claro para mim que aqui a gente tem uma barra de continuidade e o mercado vai novamente para cima. E a mesma coisa eu estou marcando aqui, tá? Então, esses são os pontos interessantes para a gente marcar VWAP. Então, a VWAP geralmente eu marco com esse conceito, beleza? Certo? Então, eu vou pegar aqui mensal. Eu acho que eu já tinha traçado algum mensal aqui, tem até uns desenhos aqui no mensal. Tá aqui, ó. No mensal eu tracei esse aqui, mas nem foi por nada, acho que foi pelo OBV. Eu peguei o maior pico do OBV e tracei, né? Porque o correto seria traçar aqui nessa região, lá no 1º de setembro de 2022. Mas aqui é outro conceito, eu nem divulgo muito esse gráfico aqui, né? E o que acontece? O gráfico já está desenhando um tempinho, e aí eu marquei esse ponto aqui. Então, o ponto para mim aqui no gráfico mensal do Bitcoin
O preço médio dessa galera está em 24.552,59 de quem entrou ali, nessa região ali, lá no fundo aqui, certo? Beleza? Isso aqui são os meus alvos aqui, obviamente, para o Bitcoin, certo? Dito isso, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona a dinâmica aqui para marcar esses pontos. Então, esses pontos são muito interessantes, tá? Tá faltando aqui 1 hora e 34 minutos. E o que eu estou vendo aqui é justamente aqui uma defesa, não, um teste de oferta em cima dessa região. Então, assim, se o mercado ele trabalha abaixo desses 63.904, então a gente corre o sério risco de voltar a vir testar essas regiões aqui, tá? Que para mim não tem muita importância, certo? E lembrando, galera, eu estou comprado lá de 16 mil dólares, eu comecei a comprar. Isso justamente nesses preços médios que eu fico comprando Bitcoin. Então, para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe muito bem meus pontos de compra. Então, essas regiões aqui, por mais que, vamos dizer que ela fecha aqui, fechou. Então, se o mercado ele cair e vier buscar essas regiões aqui, não importa, não tem problema nenhum. Isso aqui é totalmente aceitável. Até esse ponto aqui dos 57 é aceitável. Então, o mercado pode andar aqui à vontade, que não, isso aqui não vai ter nada para mim, não vai significar nada. O importante é não romper os 50% da barra do dia 1º de maio. Isso aí já não pode acontecer. Se houver esse rompimento dessa região aqui, a gente começa a falar de uma certa fraqueza aqui. Fala, pô, mas peraí, está rompendo essa galera aqui que entrou comprado, então a gente não está mais com barra para segurar esse preço. Então, possivelmente, pode rolar o stop dessa galera que está comprada aqui, que até o momento quem está dominante aqui é os comprados, não tem jeito. Tá? E aí, se isso acontece, a gente tem aí uma possível oferta grande no mercado, estopando essa galera que está comprada, fazendo assim que o Bitcoin ele venha cair mais. Outro ponto importante é o USDT. Eu falei isso para vocês, que o USDT, para quem quer acompanhar o Bitcoin, é muito importante, porque tu tem uma base melhor, né? Tu sabe melhor que a tendência do mercado. E no último vídeo que a gente fez, a gente estava falando de 4,75 da dominância. O mercado veio buscar ali 4,70, só que subiu, deixou pavio nessa região de 4,75. E o interessante seria romper os 4,75 para vir buscar os 4,53, fazendo assim que o Bitcoin ele suba, tá? Então note que o Bitcoin 1, 2, 3, 4 dias aqui subindo. Então o SDT tem que estar caindo. Então tu vai ver lá 1, 2, 3, 4 dias caindo. Então essa é a relação do USDT para o Bitcoin. Então quando esse gráfico ele começa a demonstrar fraqueza para a gente tem uma grande chance do mercado aqui, uma grande chance não, isso aqui é certo, uma chance única aqui do mercado começar a desenvolver, o mercado começar a subir. Então, por isso que eu sempre analiso a dominância do Tether, a dominância do dólar. Então, assim, como a gente está nessa região, é uma região interessante, 4,75, não perdeu, seria interessante perder essa região. Mas olha o que está acontecendo com o OBV, vou pegar só o OBV. Então, o OBV, o que acontece? Ele está vindo testar ali a demanda, como eu falei para vocês. Quando a gente rompe uma região dessa, geralmente a gente vem testar a demanda, ou seja, o mercado, o que ele está fazendo? Ele está fazendo justamente isso. Aqui ele começou a cair, ele começou já a ficar negativo. Isso aqui para mim significa que a galera está vendendo, não está comprando, e aí o mercado vem agora começa a subir. Então ele pode vir buscar essa região a essa região, fazendo assim com que o USDT suba um pouco mais, para poder fazer isso aqui, ó. E aí, quando ele ganhar esse fundo, aí, galera, aí eu já tenho aqui quase 90% de certeza aqui que o mercado ele vai desabar do USDT. E se isso acontece, o Bitcoin ele tende a disparar. Então é isso que eu começo a olhar aqui no mercado. Então quando acontece isso aqui, ó, rompimento aqui, ó, fez o rompimento, só que aqui não veio testar, aqui veio rápido. Aí o mercado começou a renovar os fundos, que eu falei para vocês. Se o OBV estiver renovando o fundo, significa que está tendo um período de desencadenamento. Se o OBV ele começa a andar lateral e não começa a perder fundo, como está acontecendo aqui no Bitcoin, se tu for pegar o Bitcoin aqui, tu vai ver que ele não está renovando esses fundos, tá vendo? Ele não está renovando esses fundos. Aqui no SDT ele já está renovando. Então, quando isso aqui acontece, significa que a gente está tendo desencadenamento, ou seja, o dinheiro está saindo aqui do SDT e está entrando no Bitcoin. Ora, vamos lá. Quando o dinheiro começou a sair do Bitcoin, vamos pegar aqui, ó, do SDT, só para vocês terem noção. Espera aí. Vou tirar aqui. Não vou tirar aqui, não. Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos ver aqui, ó. O dinheiro começou a sair do SDT. Vou pegar dali, ó. 5 de fevereiro de 2024. Então, aqui o mercado mostrava fraqueza. E aí, o que aconteceu com o mercado? O mercado simplesmente desabou.
até ele chegar no último ponto ali interessante, não começou mais a renovar fundo. Olha só que interessante, não renovou mais fundo, e aí começou a ir para cima. Então aqui a gente está tendo um período aqui de encarteiramento aqui, então aqui foi o pico máximo. Só que aqui então, dia 5 de fevereiro de 2024, o SDT caiu. E o que aconteceu com o Bitcoin? Então tu vai pegar o Bitcoin em 5, vamos lá de novo, 5 de fevereiro de 2024. 5 de fevereiro de 2024, vamos pegar aqui, ó. 5 de fevereiro de 2024. 5 de fevereiro de 2024. Deixa eu coisa assim para ficar melhor. Vamos ver aqui, ó. Foi 5 de fevereiro, né? Fevereiro. 5. Pronto. Aqui, ó. 4, 5. 5 de fevereiro de 2024. Então, olha onde foi aqui, ó. Foi justamente nesse candle aqui, ó. 5 de fevereiro de 2024. O Bitcoin, ele começou a ter um encarteiramento, né? E aí o Bitcoin subiu isso aqui tudo, o SDT caiu isso aqui tudo. Então, nesse dia, galera, tá? Nesse dia aqui, nesse pico, 5 de fevereiro de 2024, a gente já tava tendo o que aqui, ó? A gente não renovou mais fundos, aqui já tava claro pra gente que a gente não tava renovando fundo, aqui a gente tava em cima de uma VWAP, ou seja, um preço médio que estava lá de trás, e a gente também tava ganhando aqui, ó, o OBV. O OBV estava ganhando a VW. E aí começou a ficar andando, testou uma vez, testou 2 vezes, testou 3 vezes, e totalmente aqui sem volume nessa região. E aí no dia 4 de fevereiro de 2024, olha só, o dinheiro entrando no Bitcoin. Tá vendo que aqui o OBV ele começou a ficar branco? Ou seja, o dinheiro está entrando, tem demanda entrando no Bitcoin. E isso faz com que o preço suba. E pelo contrário aqui, do nosso querido SDT, 5 de fevereiro de 2024, o dinheiro está saindo do SDT. Então, essa é a relação do SDT com o Bitcoin. Então, se tu quer saber se realmente o Bitcoin ele vai subir, ele vai cair, esse aqui é o gráfico, tá, galera? Esse aqui é o gráfico. Então, o que está acontecendo para mim é justamente isso. A gente está vindo aqui num ponto que é um ponto de um teste de demanda, tá? Para testar a demanda realmente aqui, para saber se tem força ou não. Se testar a demanda aqui já era, renovar esse fundo aqui, a gente pode sim aí ver o rompimento dos 4,75 e aí renovar esses fundos aqui para vir buscar novamente 4,54, quem sabe romper e vir novamente para baixo, porque o que está acontecendo aqui no STT foi a mesma coisa que aconteceu aqui, né? A gente bateu nesses pontos, começou a fraqueza e o mercado desabou. Chegou nesse ponto aqui, a gente ainda estava branquinho, começou a fraqueza e será? É uma possibilidade. Então tem fundamento nisso daqui, certo? Quando a gente vai vir aqui o nosso querido Bitcoin aqui também, nesse gráfico, para saber mais ou menos onde está aqui o market profile, que ele é dinâmico, a gente tem a POC ali na 64.297.42. O interessante é romper essa região, como eu sempre falo para vocês. Rompimento dessa região aqui fica acima, ó, tem que ficar acima. Ficou acima aqui é um grande gatilho para novas altas aqui no Bitcoin. Só que isso aqui, galera, só vai acontecer quando esse gráfico aqui ele realmente fizer esse teste de demanda e esse fundo que tem que ele for renovado. Quando isso acontece, a gente tem aqui o que a gente chama de desencarteiramento. Então a galera tá tirando ali, não tá mais deixando dinheiro ali no SDT. Então possivelmente essa galera que tá tirando dinheiro do SDT tá botando lá no Bitcoin. Beleza? Certo? Então isso aqui é muito importante a gente entender essa dinâmica aqui do mercado, porque isso faz te deixar um pouco mais esperto aí contra o Bitcoin. Certo? Vou pegar agora aqui um gráfico que geralmente eu não costumo olhar para vocês, não costumo mostrar aqui, mas é o BLX e é um gráfico mensal, né? Um gráfico mensal. Quem é esse gráfico mensal aqui, galera? É justamente todo o período do halving, né? Então, eu peguei todos os ciclos do halving aqui e a gente está tudo monitorado. Eu sei que tem muita coisa aqui, mas eu entendo que está aqui, por isso que eu não mostro muito esse gráfico, tá? Eu não mostro muito, mas para mim aqui ele está muito bem claro, tá? E o que acontece agora? O que eu estava falando para vocês é que seria interessante esse mês a gente fechar acima da região de 62.955,38. Esse gráfico, o BLX, é o gráfico mais antigo do Bitcoin, só que ele soma todas as exchanges, aí tudo, né? E por isso ele tem um preço diferente. Aqui ele está em 64,047, o Bitcoin está em 63. Então a diferença é essa, porque aqui eu consigo ter a soma de todas as exchanges, tá? De todas as corretoras somada aqui. Então, por isso o preço aqui é diferente. Então, aqui é mais para ver gráfico mensal. Então, aqui no gráfico mensal do mês de abril, a gente fechou negativo abaixo dos 62.
Isso não é legal. Aí eu falei para vocês que como a gente estava ganhando força, a gente poderia fechar agora esse mês, que é o mês de maio, aqui acima dos 62.955,38. Isso aqui seria muito positivo, porque se isso acontece, se esse mês aqui a gente fecha acima dessa região, seria muito top. E vocês sabem muito bem que meu alvo aqui no Bitcoin está no 132.400, tá? Esse aqui seria o próximo alvo do Bitcoin. Ah, mas aqui a gente tem o 50 do 50, que está mais ou menos ali na região dos 91 a 100 mil dólares, tá? Mas é para vir buscar a região de 132.403,76. Esse é o ponto principal aqui do Bitcoin. Então, assim, e o OBV é totalmente positivo, né? Então, eu fiz justamente esse gráfico aqui para a gente ver, né, como é que está a situação do Bitcoin com os halves passados, né? Óbvio, né? Então, a gente tem aqui a relação direitinho, todos os pontos legais, e eu fiz algumas marcações de DIFS logo do primeiro, né, onde tudo começou, e eu também fiz um ponto aqui lá em janeiro de 2015, porque de janeiro de 2015, galera, até hoje, a maior barra de volume mensal está aqui, nessa região. Então, por isso eu marquei esse ponto. E aquilo que eu falei para vocês, quando a gente marca, a gente vê se o preço médio ele está sendo respeitado, e respeitou, galera. Olha aqui, ó, 1, 2 vezes aqui não ganhou essa galera, tá? Veio até chegar perto aqui, mas não ganhou. Então, esse aqui é um ponto muito interessante. E aí eu peguei aqui o início também do Bitcoin, tá? Então, no primeiro halving aqui, o que eu marquei? Eu marquei que quando começou o primeiro halving, a gente ficou aqui abaixo do canal total, que era de 50. No segundo halving aqui, a gente já ficou acima. No terceiro halving aqui, a gente fechou acima. E nesse aqui, a gente já fechou abaixo, beleza? Então, por isso que eu dei uma ênfase mais aqui nesse halving que a gente está passando agora, tá? Então, esse gráfico aqui eu não mostro muito, mas tá tudo certinho. Então, se a gente fechar aqui acima desse 62.955,38, a gente tem uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade aí de ficar positivo e começar a sonhar com 132.403,76. Esse é o meu alvo aqui pro Bitcoin. E se eu for falar, galera, do alvo mensal para, né, para bater essa região onde está ali, ó. Não vou nem falar esse número para vocês, né? Não vou falar, mas vocês sabem muito bem. Beleza? Então, esses aqui são todos os meus pontos aqui, que já estão tudo maquinado aqui para o Bitcoin, tudo mapeado, né? Então, assim, a gente começou muito bem e vamos ver se esse mês a gente fecha acima aqui desse 62.955,38 para a gente ter uma margem para começar a trabalhar com essa frequência de 132 ali a 64, a 73 mil dólares, beleza? Galera, dito isso, deixa eu ver se tem alguma coisa que passou aqui. Eu acho que não passou nada não, né, galera? Vamos aqui no semanal. O semanal também falei para vocês, tá? Essa marcação aqui é porque é a marcação lá do diário, acabei não tirando. Mas, galera, é isso, né? É isso que eu quis passar para vocês, tá bom? Uma atualização super rápida, nada mudou ainda. O que está acontecendo aqui com o Bitcoin é essa dificuldade de romper os 63.904. Mas aí vamos ver se a gente consegue fechar acima. Então, essa dinâmica aqui do BLX é a mesma dinâmica aqui de um gráfico diário, só que aqui eu estou com um gráfico diário, aqui eu estou com um gráfico mensal. Então, esse gráfico aqui eu só venho olhar mensalmente, tá? Para ver como é que está a situação, beleza? E aí também outra coisa importante, que todos os halves que a gente pegou, a gente também tem aqui esse OBV, né? Totalmente positivo, ó, neles, tá? Então, cara, tá tudo bem ligado, tudo bem tranquilo aqui em relação a isso, beleza? Então, agora vamos esperar para saber como é que o preço vai realmente fechar. Quero muito que feche acima dos 63.904,70 para a gente ter essa margem ali de brincar com 70. Mas se fechar aqui abaixo, infelizmente, a margem do preço trabalhar é entre os 63.904,70 a 58, ou então o preço médio que está passando aqui é 58.904,30 nesse exato momento, beleza? Então, isso que está acontecendo aqui é um teste de oferta no Bitcoin e no nosso querido USDT é o nosso teste de demanda, tá? Aqui, ó. Beleza? É um teste de demanda. Aqui é mensal, vamos ver aqui no semanal. Olha só, o mensal do USDT, olha o que ele está demonstrando, galera. Legal. Olha aqui, ó. Ele fez o rompimento, é que eu falo para vocês, ó. Vamos lá. No USDT mensal, ele fez o rompimento, ou seja, ele rompeu aqui, né? Então, o que eu tenho aqui é um desencarteiramento, certo? O mercado voltou para testar a VW e depois caiu e renovou o fundo. É justamente isso que eu estou esperando no USDT, no gráfico diário.
Olha que interessante, ele rompeu, ficou negativo, subiu para fazer a demanda ficou na VW, rompeu o fundo. Beleza, então aqui o desencarteiramento aqui no gráfico mensal. Vamos ver no semanal? No semanal, vamos ver aqui. No semanal não, no semanal aqui ele já rompeu, fez o teste aqui e subiu. No semanal tá até tranquilo aqui pro SDT, tá? No gráfico semanal. Eu até marquei esse pico de volume aqui, que foi feito no dia 8 de janeiro. E a gente também tem um camarada bem aqui, que eu nem marquei aqui o ponto de controle deles. Ah, porque tá acima, né? Eu não marquei, peraí. Tá, mas não vou fazer isso agora aqui não, para não... Teria que marcar aqui embaixo. Vamos ver aqui rapidão. Vamos ver esse aqui rapidão. Oxe, por que não marcou? Ah, tá aqui, ó. Ah, exatamente, aqui, ó. Tá vendo? Então eu venho aqui e vou marcar aquele branco, né? Não sei nem por que tinha marcado lá em cima. Não sei que eu tava com a cabeça. Beleza, então o preço médio dessa galera que entrou comprado nessa absorção aqui tá ali nos 4,12, né? Só que aqui a gente já bateu em cima dessa região aqui, já sentiu. Aqui ele já sentiu a porrada. Por quê? Porque eu tenho um T aqui também posicionado, né? Mas assim, olha o mensal. O mensal é isso que eu tô falando para vocês, tá, galera? É exatamente isso aqui que eu tô esperando no gráfico diário. Já rompemos aqui. Agora a gente está voltando. E agora eu quero renovar esse fundo. Então, se eu for pegar no gráfico diário, o Bitcoin não, o SDT, o que está acontecendo no SDT? Vamos lá. Olha só, rompimento, tá? Eita, pô. Pronto, ó, o rompimento está acontecendo, teste de demanda para vir renovar esse fundo, e aí isso vai caracterizar aqui para mim a fraqueza aqui do SDT e vai fazer possivelmente que rompa esses 4,75 e venha buscar 5,64, não, 4,54, tá? É isso que eu estou esperando aí para o nosso querido USDT, a fraqueza do USDT. Aqui ele já demonstrou, aqui ele estava demonstrando força total, galera. Aqui, ó, o mercado subindo, força total renovando, aqui começou ficando na lateral, chegou a romper esse ponto aqui, só que já voltou tudo para baixo, rompeu esses fundos e agora está abaixo de uma VW. Então isso aqui é um grande indício, um grande indício que a galera está desencarteirando aqui o USDT. E isso, como eu falei para vocês, né, pode gerar uma grande oferta, uma grande demanda lá no Bitcoin, fazendo com que o Bitcoin dispare e o SDT que, com esse desencarteiramento que ele caia, é isso que a gente quer, o SDT caindo e Bitcoin subindo, beleza? Galera, então é isso, uma atualização super rápida para vocês. Vou falar uma coisa muito importante para vocês aqui, só um minuto. Aqui, galera, eu vou deixar 2 vídeos aqui no finalzinho para vocês olharem. Esse aqui é um muito interessante, cara. Esse vídeo aqui, ó, barra de volume elevado no topo, entenda a jogada. Esse vídeo aqui é um vídeo muito top, eu explico muito detalhe como identificar ali um topo, galera, ou como identificar um fundo, tá? Então eu vou deixar aqui no card aqui como sugestão para vocês, né? Caso queira aprender um pouquinho sobre isso, né? Sobre volume de barras e como identificar, como realmente identificar um topo, de verdade. Isso aqui esse vídeo aqui é muito top, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, junto com outro também que eu tenho, tá? Eu vou deixar 2 vídeos aqui. E outro é como operar barras de volume, tá? Vou deixar esses 2, caso vocês tenham interesse, inscrevam lá e vão pro vídeo. Tem muita coisa legal lá, muito site legal, beleza? Então é isso, tamo junto, galera. Boas operações a todos.